Eu passei essa noite estudando sobre alguns assuntos que me intrigam muito e me despertam curiosidade, né? Então, assim, só que eu vou fazer um vídeo, ele é meio longo, e eu vou precisar colocar ele no meu canal do YouTube, que na verdade nem é muito ativo, nem tem muitos vídeos lá. Mas aí eu coloco o nome do canal e vocês podem acessar lá, tá? Mas o título desse vídeo que eu vou gravar é o relato de uma pessoa que se diz sobrevivente a uma mulher narcisista, tá? Não existem só homens narcisistas, apesar deles serem a maioria. Existem mulheres também. Então, acho importante colocar isso pra vocês. Bem, então é o relato de um homem, né, que se diz sobrevivente de uma mulher narcisista, tá? As características do narcisismo, elas são muito parecidas, né? Apesar de que, estatisticamente, existem mais homens narcisistas do que mulheres, mas também existem mulheres tão perversas quanto alguns homens. Então, esse homem, ele diz, assim, que tudo começou muito rápido, de uma forma muito intensa, né? Isso já é um alerta, tá? Só que durante essa relação de namoro já existiam muitas brigas, né? Muitas brigas. E que essa mulher, ela ia com muita facilidade na delegacia e pedia, através do relato que ela tinha, medidas protetivas. Mas ela relatava para este homem que ela pedia medida protetiva já para que ela não se aproximasse dele, porque ela não tinha controle, né? Então ela fazia esse pedido de medida protetiva sem que houvesse uma ameaça desse homem, né? Pelo contrário, era só para ela conseguir se manter afastada desta pessoa. Então, vejam só o grau de patologia. Porém, mesmo com medida protetiva, essa mulher se aproximava desse homem, né? De vez em quando, tinham terminado a relação. E ok, resolveram retornar, começar do zero. Em seguida, né, não sei qual o tempo específico, essa mulher, ela engravidou. Logo que ela engravidou, ela falou para esse homem, não vais me convidar para morar na tua casa contigo? E ele, sim, vamos, né? Mas aí ele já recebeu uma ameaça de que caso ele não a convidasse, que ela entraria com um pedido de judicial, né? De alimentos gravídicos ou gravidícios, alguma coisa assim, tá? Então este homem, mesmo sem ter tempo de pensar se que uma coisa é você conceber um filho, ter um filho, né? E outra coisa é você querer morar, né? Querer ter por perto a mãe desse filho. Você pode assumir o filho, mas não querer constituir, digamos assim, a família, né? Então, este homem, diante dessa ameaça, ok, né? Vamos constituir a família, vem pra minha casa, quando? Hoje? Tá bom, hoje. Então, assim, já existe uma característica desta mulher de dominar a relação através de quê? Através de ameaças, certo? Bem, aí, né, conforme foi passando o tempo, essa mulher, ela tinha uma maneira, assim, de maltratar, de humilhar esse homem, né? Fazia ligações de vídeo quando ele estava no trabalho para se certificar, muito ciumenta, muito possessiva, fazia ele passar vergonha na frente dos amigos, né, porque ela tomava conta da palavra, e ela sempre trazia algum desconforto, assim, né, entre esses amigos, sabe, alguma coisa que meio que provasse para ela mesmo que ela era a melhor, que ela era a boa, né, então eles têm um ego muito inflado. Então, isso também foi aí mostrando, né, um pouco da personalidade dela, né? Uma pessoa que já tinha certos conflitos familiares, né? Que não morava mais com a mãe e com o pai antes de morar com esse companheiro, né? Porque não aceitava ser contrariada. E as vontades desse homem, os planos dele foram sendo anulados gradativamente, né? Foi sendo tirado o brilho dele, a motivação dele. Ela, de alguma maneira, falava da profissão dele de uma maneira crítica, né? Como se tu ganha pouco, olha o que tu faz, larga disso tudo,
né? Eu vou sustentar tudo, a casa e tal. Claro, queria esse homem na mão dela, né? De certa maneira. E do nada surgia brigas, né? Ela culpava ele pelas brigas que ela criava e fazia ele se sentir culpado, e depois ele vinha até pedindo desculpa pra ela. Então, essa é a movimentação tanto do homem quanto da mulher narcisista, né? Cria briga, faz você se sentir culpado por algum tipo de reação e você pedir desculpas depois, né? E nas discussões, só ela falava. Geralmente nas discussões com narcisistas, o objetivo deles é fazerem a outra pessoa sair fora de si, né? Então eles projetam as emoções deles, né? Tocam em feridas da outra pessoa, né? Até o outro chegar ao ponto de meio que explodir. E aí então elas, né, se colocam no papel de vítima. Ah, nossa, mas como você tá assim, você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, né? Fazer uma cara de tristeza até pra mobilizar no outro uma sensação de pedir desculpas, né? Então, assim, é surreal a maldade, né? Criam histórias, não suportam serem descartadas, tanto o homem quanto a mulher. Quando são descartados, né? Então, depois do divórcio, sentem-se rejeitados e criam uma nova história, com diferentes detalhes, né? Completamente distorcido da realidade, tá? Então, assim, eles mudam datas, acontecimentos, né? Tudo em prol de, não, eu terminei o relacionamento, ele ainda me quer e tal, né? Então, sempre para engrandecer o ego delas, né? Ou deles, caso seja o homem, né? E aí, depois disso, parece que é ativado um senso de vingança muito forte, né? Não só por esse ex, mas por todas as pessoas que de alguma maneira demonstraram em algum momento que não nem ficaram do lado do ex, mas assim, que gostam da outra pessoa, que não tem a mesma visão que ela tem da pessoa, né? Então, se ela interpreta que aquela pessoa ficou do lado do ex, ela trava também uma guerra com essas outras pessoas. E ela trava guerras não só no sentido pessoal, né? Pode travar guerras no sentido judicial, o que vem agravar ainda mais a situação, né? Porque no judiciário, como eles têm uma forma de atrizes, vamos pensar assim. Então, o narcisista, tanto o homem quanto a mulher, são atores e atrizes, certo? Não medem esforços para o que eu posso fazer para prejudicar aquela pessoa, porque se sentiram rejeitados pelo término, né? Então eles têm um vazio que dificilmente se preenche. Então, assim, toda vez que essa questão do ser atriz, né, é do se comportar conforme o ambiente vai me favorecer. Então, diante de um juiz, eu vou me comportar como uma verdadeira vítima, né? Uma vítima que chora, uma vítima que diz muitas vezes que sofreu violência doméstica, né? E aí, claro, o judiciário não tem condições de avaliar todo o contexto, né? E aí, se eles ganham um processo judicial, eles têm aquilo como um castigo ao outro, né? Então, momentaneamente, eles têm uma sensação de felicidade. Só que é uma felicidade passageira, porque como existe esse vazio constante, daqui a pouco já precisa de alguma outra coisa, de alguma outra confusão, de alguma outra situação pra guerrilhar lá e ver se ganha de novo, né? Então, isso é muito complicado na questão do judiciário, né? Porque o judiciário ele tem um recorte, né, de cenas ali que podem ter sido criadas, né, de pedidos de medidas protetivas baseados apenas no relato, né. Então, a mulher narcisista, como ela tem um senso de grandiosidade enorme, ela também ela tem características paranoicas, né, de que fulano estão me seguindo, me perseguindo porque querem alguma coisa de mim, sendo que não há ninguém perseguindo, né. Então, mas aí vai lá no judiciário, fala isso, né? Pega alguma testemunha, né, que conseguiu dar uma manipulada e tenta de alguma maneira algo ruim contra a outra pessoa, não só o ex-parceiro, mas as pessoas que, digamos, estão do lado dele, né? Então,
assim, eles vão transitando, né? Elas vão transitando entre diferentes papéis, assim. No judiciário, o papel de vítima, muitas vezes nas redes sociais, tom sarcástico, debochado, né? Expõe as pessoas na internet, no sentido de alimentar um ego ferido, né? Mas, como eu disse, é um prazer temporário, né? Então, logo passa e aí começa uma nova invenção, uma nova manipulação, uma nova guerra judicial, né? Como se aquilo representasse assim, se ela ganha, você não me quis, então toma esse castigo, né? Ah, você tá apoiando ele? Então toma esse castigo, né? A sorte que nem sempre, né? Acho que é aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E o judiciário, ele começa a compreender, peraí, mas que tanto, né? Que tanto nome dessa pessoa, que tanto processo, que tanta vitimização, que tanta perseguição, né? E começa a ver que as coisas não são bem assim, né? E aí começam a compreender a dinâmica dessa pessoa, tá? Gente, estou aqui falando em caráter psicoeducativo, tá? Não é direcionado a ninguém, é apenas para alertar vocês, tanto mulheres quanto homens. Cuidado, são pessoas, eu não vou dizer perigosas, porque não conseguem manter, digamos assim, né, esse papel por muito tempo, mas são pessoas vingativas. São pessoas vingativas que têm muita energia para isso, né, para despender para isso. E que acabam fazendo você ter que ter energia também, né, para também despender, né, caso você seja envolvido. Então, fique atento, fique alerta, tá no início do relacionamento, notou alguns pontos, marca terapia, vamos conversar sobre isso, né, para ver até que ponto essa pessoa, né, está psiquicamente bem ou não, tá? Reforço, não citei nome de ninguém aqui, caráter psicoeducativo, que é o objetivo do meu Instagram e dos meus vídeos.